noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu configurar aqui os esquemas da live. Aí. Vamos aguardar uns minutinhos para o pessoal ir entrando para interagir comigo. Pá, pá, pá. Deixa eu ver um negócio. Vamos lá. Cadê? Cadê? Entrar. Tararara, tararara. E aí, Cíntia? Acordada ainda essas horas? Só aguardando o pessoal, uns minutinhos para o pessoal, enquanto o pessoal não entra. Deixa eu ver se fica muito alto, será? E aí, Aline, seja bem-vinda. Bruno, seja bem-vindo. Tô só dando uns minutinhos pro pessoal. Às vezes demora pro Instagram dar o alerta de início, né? Pra live. Aí eu dou uma seguradinha aqui. Até porque hoje os temas são um pouco mais curtos. A gente não teve tanta novidade assim na semana, né? Então vai ter um tempinho mais livre. E aí, tudo bem, Bruno? Como estás? Show de bola. O pessoal que tiver aí quiser clicar no coraçãozinho aí, dizem que ajuda a dar alerta em mais pessoas, porque o algoritmo do Instagram é sacana, né? Ele restringe, tem muitas pessoas que nem recebem a notificação de que a live tá rolando e tudo mais. Eu não sei bem como que funciona, né? Eu só falo, repasso que o pessoal passa aí de mandinga e tal, de esquema. Se o pessoal faz e dá certo, né? Então fizemos de conta e vamos repetir também, vamos copiar. É... Espera mais um minutinho para bater 8h05 antes de começar. E como que tá o tempo aí do pessoal que estiver na live? Tá frio aí na cidade de vocês também? Aqui tá começando o inverno. Cadê o povo dos maratonistas, o resto dos maratonistas aí, meus parceiros de live? Ah, é? Eu não gosto de verão não, né? Tenho pavor de calor, né? Então
Eu sou literalmente, eu sou gaúcho original mesmo. Eu gosto de frio. Pra mim, qualquer coisa acima de 23 graus já tô passando calor já. Sempre brinco que eu nasci no lugar errado, né? Mas tudo bem. E como que tá aí a questão da LGPD, ô Bruno? Sabe como que tá aí por cima? O pessoal tá falando, ninguém sabe, todo mundo confunde ainda até a sigla com LGBT, como já aconteceu de me pedirem pra repetir. Repete a sigla. LGPD. Não é LGBT. Eu disse, não, não é, é outra. Deixa eu mandar um aviãozinho pro pessoal que eu conheço que vai se interessar pela live. Tchup, tchup, tchururu, tchup, tchup, tchururu. Bom, o pessoal vai chegando depois. Normalmente, conforme vai rolando a live, aí o pessoal vai chegando e vai interagindo. Tá aquecendo, vem realizando ações sobre o tema em nome da NPD. Ah, sim, da NPPD. Uma vez que sou o primeiro DPO certificado do estado. Tá na frente, tá, hein? Tá. Eu vi que teve. Eu tava vendo, acompanhando o grupo dos colaboradores, né? Ontem, acho que foi, que eu vi hoje, não lembro agora. Que eu vi que o pessoal andou fazendo um encontro, não lembro se foi aí no Maranhão ou se foi em algum estado aí no Nordeste. Eu acho até que foi aí, né? Ou eu vi que alguém pediu pra fazer no Maranhão, não lembro agora. E, e o pessoal tá movimentando. Aqui tá bem parado. Boa noite, Pedro. Tio Pedro, seja bem-vindo à live. É, foi aí mesmo, então. Eu vi o pessoal comentando. Eu vi o post de vocês lá. Aqui no Rio Grande do Sul eu sei que tem mais dois que estão no grupo lá do pessoal. Mas depois que passou o congresso lá deu uma esfriada na questão das atividades, né? É, Aí criaram aquela outra categoria, né, dos representantes regionais e parece que deu uma esfriada no geral. Mas eu basicamente, embora não esteja fazendo eventos relacionados à associação, vira e mexe toda sexta-feira eu estou fazendo essa live de atualização do pessoal, né? E além daquela outra que eu faço com a Evelise, que normalmente está acontecendo nas quartas, mas não é o dia fixo ainda, né? Que a gente não definiu como dia oficial da live. Que é para justamente falar da LGPD também. Então, aqui na região também eu andei fazendo. Quando que foi? Terça-feira agora. Que eu tive conversando com o pessoal sobre a questão de proteção de dados numa TV aqui regional, na verdade, que está começando, uma TV web, na verdade. E aí a gente falou um pouco sobre essa questão de proteção de dados e tudo mais, então tá legal. Oi, Leonardo, seja bem-vindo. Faremos um evento online em breve, estaremos divulgando para todo o Brasil. Eu vi que o pessoal, eu não lembro que estado que foi agora, aqui para baixo no Centro-Oeste, eu não lembro qual foi, acho que foi Minas, que fez um encontro, acho, alguma coisa nesse gênero, desse estilo aí. Mas eu não acompanhei, eu vi só a postagem um pouco antes do evento e depois. Aí é Minas Gerais, né? Eu não participei. Nessas coisas aí eu tô bem por fora nesses últimos dias. Eu tô fazendo um curso de análise de sistemas, análise de dados. E aí tá me tomando bastante tempo aí para tentar manter os cronogramas de desafios lá do curso e tudo mais. Então tô bem por fora. E aí, Frost? Devia criar seu nome, o teu perfil aí com o teu nome, né, ô desgraça. Né, Luiz? Vou te chamar pelo nome, ô Frost. Bom, eu vou começando aqui porque eu quero deixar alguns detalhes aí registrados na live.
E aí depois eu vou deixar o mais importante não, mas o que dá para conversar um pouco mais aí também pro final, que provavelmente o pessoal vai chegando depois, e aí deixar esse tema que dá para debater um pouquinho pro final da live, né? Essa semana não teve nada de movimentação legislativa com relação a esse tema de proteção de dados. É, a MP continua parada ainda, não tem nada relacionado a andamento dela. A PEC é aquela que estão querendo inserir a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, né? Só está pendente de ser analisada pela Câmara dos Deputados, né? Pelo, pelo plenário, né? Ela foi posta em julgamento, não é judiciário. Ela foi posta em análise em algumas sessões plenárias que teve em março, se eu não me engano, e acabaram não sendo votadas porque eu acho que extrapolou o tempo de sessão e eles acabaram empurrando e tudo mais, e depois acabou parando. Aí deu toda essa questão da Covid, e aí acabou ficando um pouquinho, vamos dizer assim, em stand-by, né, essa questão. Mas vai acabar ocorrendo aí mais cedo ou mais tarde, né? Ainda mais depois das definições aí que o STF já reconheceu a proteção de dados pessoais como um direito fundamental, né? Derivado aí da questão da privacidade e daqueles outros direitos que a própria Constituição já prevê. Então, é só uma questão de tempo mesmo para que isso ocorra. Então, legalmente, de legislação, a gente não teve nenhuma novidade. Ainda continuamos com aquele gap de não saber quando exatamente a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor, né? Tirando a parte de sanções que já ficou para o ano que vem, isso já está definido a princípio. Então agora a gente só está aguardando o restante da norma, que vai ter um impacto bem significativo, né? Porque no momento que ela entrar em vigor, embora as sanções administrativas elas não sejam possíveis de forma imediata, né? Só a partir do agosto de 2021, o restante da norma entrando em vigor, ela autoriza aí que os órgãos de proteção de consumidor, como o Procon, a Senacom é, ou outros órgãos de defesa aí possam estar tanto administrativamente questionando, né, comunicando ou advertindo essas possíveis empresas aí que tratam dados, ou até a questão de também judicialização, né, que é o maior receio e infelizmente é uma coisa que eu acho que vai acabar acontecendo, né. Uh, Jason, seja bem-vindo. Thaisa, doutora Thaisa Luckman, minha colega de faculdade, seja bem-vinda. Ahn, então, legalmente a gente não teve nada. Agora, com notícias, teve algumas que eu acabei separando para destacar, porque eu acho que é interessante, porque elas têm ligação direta com esse tema, né? Que eu venho debatendo aí toda semana, pela importância que ele tem, e também para ser uma forma de trazer essas informações de uma forma mais simplificada para as pessoas, né? É mais direto ao ponto, e para elas também estarem aí, mesmo que parcialmente atualizadas com relação a esse tema aí no cenário. Um deles o primeiro que eu gostaria só de fazer uma ressalva a quem acompanha aí as últimas lives, né? As lives das últimas 2 semanas. Vão lembrar que eu já falei da questão daquela parceria entre Serpro e a BIM, né, de compartilhamento de dados, que saiu uma notícia naquele site do Intercept Brasil, e aí teve discussão, o partido, o PSB, ajuizou uma ADPF, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, pediu liminar para suspender isso. Aí foi semana passada, ainda estava aguardando a definição, a manifestação da Advocacia Geral da União, para depois voltar para o ministro Gilmar Mendes para analisar a liminar se iria conceder ou não. Nesse meio tempo, a Advocacia da União, da Geral da União foi notificada, se manifestou no processo, e em seguida já teve uma movimentação administrativa do próprio do Ministério da Infraestrutura, né, que contatou ali, fez todo um arranjo administrativo para fins de suspender o termo de autorização
que o Denatran tinha concedido a ABIN então para entrar em contato com a Serpro e celebrar um contrato aí de compartilhamento de informações. Então, esse termo foi cancelado, então a princípio esse compartilhamento de dados não vai ocorrer, mas a ação, essa ADPF 695, né, que está discutindo justamente essa possibilidade de compartilhar ou não, ela continua. O Gilmar Mendes, o ministro, né, ele se manifestou até hoje, foi publicado o despacho dele de indeferindo a liminar, né? E aí agora vai prosseguir ali a ação e tudo mais, embora o objeto em si da ação é, meio que se perdeu, né, por causa da questão de que o termo que estaria sendo atacado já foi suspenso, né, de forma vamos dizer assim, não voluntária, mas pelo próprio órgão ali que expediu. Mas uma coisa que eu gostaria só de destacar com relação ao despacho, eu não consegui ler todo ele, porque saiu hoje, e são 46 páginas nesse despacho liminar aí. Mas algumas coisas que eu consegui ali ver no início já dele, é que ele reforça, né, volta a reforçar aquela questão do reconhecimento da proteção de dados pessoais como direito fundamental, que foi reconhecido lá naquelas ações que teve julgamento do IBGE lá, que deu toda a repercussão, né, nacional aí com relação à importância daquele julgamento e por muitos considerarem ele aí um divisor de águas com relação ao tema, né? Porque embora a gente vai ter uma PEC aí que vai inserir de forma explícita, né, o direito à proteção de dados pessoais como um direito fundamental, o STF já reconheceu isso no julgamento daquelas ações lá, mas sempre é bom ter materializado, né? Porque entendimento de tribunal superior, hoje ele pode ser um e amanhã pode ser totalmente outro, né? Então tem esse detalhe aí. Deixa eu ver aqui, tem Alex Mazapec 17 de 2019 ainda está tramitando. Sim, eu até comentei no início, talvez acho que tu entrou depois que eu fiz uma menção, que na verdade ela está parada. Ela andou toda ela e, se não me falha a memória, ela só está pendente de ser analisada pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque no Senado ela já foi aprovada. Então ela está pendente só de ser analisada pelo plenário, fazer as duas votações, né? Porque são dois turnos de votação em razão do tipo de projeto, né? Porque é uma PEC, então ela tem uma aprovação um pouco mais específica. E aí, a partir disso, vamos dizer assim, a Câmara dos Deputados aprovando, em tese vai para o presidente, aí tem depois toda a questão da promulgação dessa emenda constitucional, e aí entra de fato, aí materializa essa questão desse direito já reconhecido pelo próprio STF, né? Então vai dar um outro ar aí para a matéria, certamente, né? Porque uma coisa é ter uma decisão reconhecendo um entendimento vamos dizer assim, da corte máxima do país aí, mas, como eu estava mencionando, entendimento hoje pode ser um, amanhã pode ser outro. Então, nada melhor do que tu ter expressamente previsto numa Constituição esse direito, porque isso é uma coisa que não se tira mais. E ainda mais se tratando de uma inserção de um direito fundamental, porque direito fundamental ele é cláusula pétrea. Então, depois que uma vez inserido lá dentro, tu não consegue mais retirar esse direito da Constituição, né? Então, por isso também a importância aí. O STF ajudou bastante, ajudou, mas nem por isso a gente tem que baixar a guarda aí e dizer, ah, não precisa mais da PEC. Precisa, porque a decisão da STF foi, na verdade, o início dessa jornada, né, de reconhecer essa questão de proteção de dados como um direito fundamental mesmo, devido à importância, né? Não é por nada que a gente sempre vem toda semana falando e reforçando essa questão, né? Ah, sim, mas em termos de legislação vai ser um salto, né? Com certeza. Vai dar um outro nível, porque vai ter efeitos consideráveis, porque além da PEC, além de ter essa questão de reconhecimento do direito fundamental, né, de proteção de dados pessoais, na PEC tem alguns detalhes a mais lá que ela prevê, por exemplo, ah, que a matéria seja legislada só pela União, né, para evitar que municípios e estados aí possam fazer regulamentações relacionadas a tratamento, à proteção de dados
em cada estado. Então, tu imagina cada estado criar uma norma com algum cunho relacionado a isso, né, de proteção de dados. Então, iria ter diversas aí legislações sobre o tema e aí acabaria causando uma insegurança jurídica tremenda, né? E outro ponto importante dessa PEC é porque teve um substitutivo lá dessa PEC que está querendo fazer, meio que converter já a NPD, né, que não existe ainda, ou melhor, ela existe, mas não está instituída legalmente, ela não foi constituída, né? Transformar ela já numa autarquia, porque hoje ela está naquela situação de estar abaixo da presidência da República, né? Meio que vinculado ou dependente dela, e aí com a PEC ela sairia desse, vamos dizer assim, do, debaixo da presidência e se tornaria um órgão totalmente autônomo, né? E isso com certeza daria mais força aí para essa autoridade também e até uma independência, né? Querendo ou não, pela função dela é imprescindível aí que ela tenha essa liberdade e possa, vamos dizer assim, não ter uma influência política, que é o principal, ainda mais nesse período que a gente vive com relação a esse PL aí que está para ser analisado aí com relação a fake news, né? Que tem muita gente criticando, eu não vou nem entrar no mérito da questão do PL, mas esse PL sendo aprovado vai ser um retrocesso aí com relação à regulamentação do tema, né? Porque ele tem algumas restrições lá que basicamente ele passa por cima do Marco Civil da Internet, já viola a própria LGPD que nem está em vigor ainda, ela tipo perderia bastante força assim e sem contar também vamos dizer assim, o estado de vigilância, né, que se instauraria para todo mundo. Então, e não resolveria o problema, né? Diga-se de passagem também. Então, só fazer essa ressalva com relação a Serpo e a BIM, que a novela ainda não acabou e ainda provavelmente vamos ter ainda outros capítulos aí com relação ao assunto. É, uma outra notícia que também rondou, que surgiu essa semana, porque também se encaixa bem nos últimos acontecimentos aí que quem lembra do aplicativo do FaceApp, né? A gente teve aquela discussão de instala, usa ou não usa o FaceApp. O FaceApp vai os seus dados, sua imagem, não sei o que, vai ser usada para fins ilícitos e tudo mais. A gente sem entrar no mérito da discussão aí, que eu acho que o pessoal se prendeu demais ao sintoma do negócio e esqueceu qual que é o real problema de tudo isso, né? Mas saiu uma notícia essa semana que o Facebook ele criou um banco de dados aí com mais de 100, mais não, de 100 mil deepfakes para treinar a inteligência artificial. Deepfakes, na verdade, é até um receio que o pessoal tinha com relação a quem usa o FaceApp, né? De que a imagem da pessoa poderia ser utilizada para essa finalidade, para treinar a inteligência artificial aí para fins de criação de deepfake. O que seria essa deepfake, na verdade? Justamente a manipulação de imagens, né, para tu criar uma imagem de uma pessoa que não é real. Então, tu utiliza a inteligência artificial para tu criar um rosto de uma pessoa que tu olhando a imagem, tu vai dizer que a pessoa é real, mas aquela pessoa não existe. Então, eles fizeram esse banco aí de dados porque eles estão com um projeto de fazer o treinamento dessa inteligência artificial justamente para poder, vamos dizer assim, combater essa questão do uso da deepfake, né? Então, até teve um concurso recente também que reuniu ali o Facebook, a Microsoft, a Amazon e uma outra empresa que eu não lembro agora o nome, eu não vou lembrar o nome dela agora, que eles fizeram um concurso e o modelo que, vamos dizer assim, que venceu o concurso, ele conseguiu chegar em 65% de eficiência ali na questão de identificação, né, dessa questão de uso da inteligência artificial para identificar deepfakes. E aí agora o Facebook está com esse projeto aí porque ele quer melhorar esse nível de eficiência aí justamente para tentar combater essa tendência aí que tem se alastrado aí na rede justamente por causa dos aplicativos serem um pouco
estarem se tornando mais populares, né? As pessoas estão se expondo mais, porque hoje em dia tu arruma foto de qualquer pessoa na internet, né? Então, isso acaba... A gente sabe que as fotos são publicadas pela pessoa para uma finalidade na rede, mas nem todas as pessoas que vão estar naquela rede vão analisar que aquela foto, determinada foto, foi publicada para essa finalidade, né? Então sempre vai ter as pessoas com más intenções aí na rede também. E aqui até eu deixo um site que ele é chamado This Person Does Not Exist.com, que ele é um site, eu não lembro se ele é gerenciado pela Nvidia, que é uma fabricante, né, de gráficos aí, de placas de vídeo, no caso, né, de interface gráfica. E cada vez que tu atualiza essa página, ele te mostra uma foto de uma pessoa que, se tu olhar, é uma pessoa de verdade. Só que na verdade são pessoas que não existem. Que foi criado justamente em cima de algoritmos de inteligência artificial, de estudos e tudo mais, que eles criam imagens de forma aleatória. Então, se tu acessar lá, cada vez que tu der um F5 nessa página, vai aparecer um rosto de alguém. Exatamente. Exatamente, esse site aí que tu mencionaste. Não, não, ele falava até, eu acho, eu não lembro se ele falava nessa reportagem, mas coincidentemente eu vi uma outra reportagem ontem ou ontem, agora eu não lembro, que falava de uma questão até que eles usavam uma foto do Obama, porque eles estavam discutindo a questão da responsabilidade, né, de uso de inteligência artificial, dos algoritmos, né, de quem seria responsável por isso e tudo mais. E eles usam um exemplo justamente uma foto do Obama, que ela está um pouco embaralhada, né, tipo, com os pixels lá, que ela foi meio que tentado ocultar. E em cima daquela foto, a inteligência artificial ela construiu um outro rosto. Tu olhar o rosto assim, ela lembra bastante ele, só que com um detalhe, ela construiu esse rosto novo na pele clara. E aí a discussão que se viria é dizendo o seguinte, que os algoritmos eles acabam sendo discriminatórios, porque ele pegou uma foto de uma pessoa de negra, né? E ele transformou numa foto de uma pessoa de pele clara, um branco. Então, daí tem até um monte de discussão no artigo lá dizendo que na verdade o algoritmo em si ele não é ele que tem o instinto de discriminação, é os dados que vão ser fornecidos para ele criar o modelo, né? E aí eles dizem que na verdade quando tu vai criar a estrutura de modelo, tu tem que pensar de uma forma bem ampla, porque tu tem que pensar, tu não pode utilizar só, vamos dizer assim, um banco de dados só com situações, vamos dizer assim, características de homem, por exemplo. Porque se ele for fazer alguma análise de uma mulher, ele não vai reconhecer. Ou vai acabar criando uma discriminação. E até tinha um outro exemplo também, só para fechar essa história, que eu achei interessante, que tinha um algoritmo lá, uma inteligência artificial que estava sendo utilizada num concurso de beleza. E aí a pessoa que estava concorrendo, ela era de origem asiática, né? E aí o que que acontece? Quando ele ia tirar a foto, dava um alerta no algoritmo dizendo que não foi possível fazer a verificação da foto, porque daí aparecia o motivo, né? Você está de olhos fechados. E aí por quê? Porque a pessoa é asiática, então ela tem a face dela é diferente, né? Tipo, a fisionomia dos olhos é totalmente diferente. E aí também eles reforçavam dizendo que o algoritmo em si não é o que vai causar discriminação, mas é que foi os dados que foram utilizados, provavelmente foram em cima de dados de imagens, vamos dizer assim, só de pessoas com origem ocidental, né? E aí poderia acarretar isso. Então eu achei muito bom o artigo e tal. É muito excelente mesmo, porque ele traz várias abordagens sobre isso. E é a pura verdade. O algoritmo em si ele vai ser treinado em cima de alguma coisa. E até a gente estava discutindo esses dias num grupo que já existe própria inteligência artificial criando algoritmo, ou seja, a própria máquina criando um novo algoritmo. Então, é,
a evolução tecnológica está indo numa aceleração bem interessante e tal, e a gente tende aí a ver cada vez mais essas situações e tal. Mas essa da asiática lá, na hora eu dei risada, né? Mas é o que acontece mesmo. Tipo, daí tinha um alerta lá no visor, né? Dizendo que não foi possível fazer verificação, você deve estar com os olhos abertos e tentar novamente. E daí, só que a pessoa tava de olhos abertos, né? Então, só para deixar de exemplo aí que se discute essa questão, né? Ahn, um outro caso que também aconteceu, na verdade é só uma notícia meio superficial também, mas é na Alemanha. A Alemanha, ela, na verdade, ordenou que o Facebook pare de coletar aí dados automaticamente, né? A gente sabe que tem uma grande discussão com relação às redes sociais, justamente pelo fato dessa coleta quase que compulsória, né, de dados pessoais. O Facebook está sendo alvo aí de várias investidas aí por todo o planeta praticamente, justamente por essa invasão meio que sistemática aí dos sistemas deles, né? E a Alemanha fez essa determinação. Não verifiquei nada se eles vão cumprir de imediato, mas eu acho meio improvável, né? E mesmo que eles digam que estão cumprindo, vai saber se de fato estão, né? A gente sabe que eles ainda têm o poder aí do botão, né? Não é nem da caneta, né? É o poder do botão na mão deles. Mas é um caso que também aconteceu essa semana e provavelmente quando a nossa LGPD aqui entrar em vigor, certamente Facebook, Google, essas redes sociais mais expressivas aí vão ser alvos de investigação aí pelos órgãos de defesa ou até da própria autoridade nacional, né, quando tiver instituída e tudo mais. Um outro caso que aconteceu também, que aqui vale o destaque, foi na Espanha, agora fazendo uma conexão meio que GDPR aí, né, a União Europeia. Foi na Espanha que a autoridade da Espanha, né, a AEPD, ela emitiu algumas orientações com relação ao processo seletivo agora no período pós-Covid, né? Porque o que estava acontecendo? Eles estavam identificando que tinha empresas fazendo, no momento da seleção, ou de pedir o currículo de possíveis candidatos aí a alguma vaga em uma determinada empresa, estavam pedindo para que as pessoas informassem se elas já tinham passado pela doença, né? Se já tinham resistência e tudo mais. E aí eles informaram, emitiram essa orientação dizendo que esse procedimento ele viola o regulamento, né? Porque essa questão de ter tido a doença ou não é um dado sensível, porque diz respeito a dados de saúde. Embora lá eles falam dados especiais, né? Mas é o que equivale aos nossos dados sensíveis aqui no Brasil. E aí eles estavam fazendo essa questão porque daí tinha essas empresas aí fazendo esse pedido e a gente sabe que a defesa dos dados pessoais sensíveis ou dados especiais lá na União Europeia é justamente pela questão da, da discriminação, né? Que as pessoas podem sofrer em razão desses dados aí, do poder discriminatório que ele possui. Então, ela emitiu essa orientação aí para as empresas estarem cientes aí dessa possível violação que eles estariam incorrendo aí com relação aos processos seletivos nesse momento pós-Covid. Embora não dá para dizer pós-Covid ainda, né? Porque a gente ainda está no meio dessa é, pandemia toda, né? Essa folia toda com relação a essa doença aí bem séria. E por fim, na verdade é só um reforço, né? Que essa semana eu acabei compartilhando uma imagem que deu bastante repercussão aí do pessoal, que é relacionada aos acessos aos dados pessoais, né? A gente não tem a nossa legislação vigente ainda, então quando a gente fala de direitos que o titular vai ter, ainda é bastante restrito nesse quesito, porque a gente não tem como exercer esses direitos ainda.
embora existam legislações como o CDC, Marco Civil da Internet, a lei do cadastro positivo, dependendo o contexto aí dos dados, né, que tu tiver interesse em acessar, lei de acesso à informação. Então, mas a nossa lei, de fato, que institui lá alguns direitos para o titular, ela não está vigente ainda. Então, a gente não pode embasar nela algum pedido de informação. Mas, em razão dessas grandes companhias serem empresas multinacionais, né, e estarem aí situadas basicamente em toda a Europa, né, e tendo que se adaptar ao GDPR e pela nossa legislação ter se espelhado bastante na legislação europeia, algumas coisas a gente já consegue fazer e isso as pessoas elas já podem ficar monitorando aí os seus dados. E aí eu postei essa semana no meu Instagram um relatório aí contendo como você pode obter os seus dados, né, no Facebook, no Google, no Instagram e no WhatsApp. Essas quatro aí que são as mais é, presentes aí no dia a dia do pessoal, né, da grande massa, por assim dizer. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque foi através de uma reportagem que eu estava vendo também fora, né, internacional, acho que era dos Estados Unidos, até a origem da matéria, era de que o Facebook ele começou a possibilitar que as pessoas possam acessar os dados e verificar que empresas fizeram inserção dos seus dados na plataforma deles. Então, quando tu faz a solicitação, eu não lembro bem exatamente o caminho, tá, para fazer o pedido desses dados, mas caso alguém que esteja depois assistindo esse vídeo, a gravação da live, ou alguém que porventura esteja assistindo agora, queira saber isso, acesse o meu perfil e vai ter uma das últimas postagens aí com relação a redes sociais. E aí lá tem todo o passo a passo de como obter esses dados aí. Já adianto, né, já prepara uns 2 3 GB aí de HD no teu computador, porque vem bastante informação, porque ele pega todo o teu histórico da rede social, né? Então eu, por exemplo, que nem uso tanto Facebook, deu 2,4 gigabytes, eu acho, de material que eles me encaminharam dos dados que eles tinham sobre mim, né? E uma coisa que chamou a atenção daí foi justamente esse fato de que agora o Facebook ele permite que tu saiba quais empresas porventura tenham inserido teus dados na plataforma deles para fins de marketing. E aí o que causa um certo espanto é de que muitas dessas empresas que porventura estão lá, tu nunca teve um relacionamento com elas. Outros, às vezes, tu nem sabe quem são essas empresas. E aí vem a discussão enorme, né, que teve nesse artigo que foi o que me motivou a fazer esse post aí explicativo para o pessoal, porque aí os caras desse site, eles fizeram, até eles contam toda a história do que eles passaram para identificar, né, porque aí com base no GDPR, eles foram atrás dessas empresas, né, que que estavam inserindo os dados deles no Facebook, e aí para exercer o direito deles de obter informações, né? E aí o interessante é que eles chegavam nessas empresas, por exemplo, e eram empresas grandes, tá? Não era uma empresa de fundo de quintal, eram empresas multinacionais aí que eles foram questionar, e as empresas diziam para eles que não, que eles nunca inseriram os dados deles no Facebook. E aí eles questionavam o Facebook e o Facebook dizendo não, que quem fez a inserção desses dados foi a empresa tal. E aí fica nesse jogo de um empurrando para o outro. E aí quem fala a verdade? Fica nessa indagação, e tanto que os autores desse artigo eles dizem que caso você queira investigar, eles dão o passo a passo lá para tu fazer a solicitação dos dados, e eles já desejam sorte para a pessoa que quiser ir correr atrás e ver, exercer os direitos de acesso aí e tudo mais, né? Porque é uma jornada aí para tu chegar até o fim, e talvez tu nem chegue no final mesmo com um resultado satisfatório, né? Mas fica aí a dica para o pessoal que quiser ver os dados que tiver disponível, e principalmente essa pasta aí que diz respeito à questão dos dados quais empresas, né, acessaram, ou melhor, inseriram os teus dados na plataforma. Eu até tenho aqui a pasta para quem depois porventura for fazer a verificação. É uma pasta chamada Ads and Business, né? E dentro dela vai ter
um arquivo chamado. É, é que eu não sei se vai vir em inglês para vocês ou não, mas é um que fala. Deixa eu ver aqui. Advertise who uploaded a contact list deixa eu ver aqui, with your information. Dentro desse arquivo vocês vão ver toda a relação das empresas aí que inseriram os dados de vocês. Boa sorte para todo mundo, quem quiser fazer a verificação. Já adianto que vai ser muita empresa que vocês daqui a pouco nunca viram falar. E aí a gente volta naquela velha história, né, de que é o que acontece, por exemplo, nos e-mails marketing que muita gente recebe, né? Tu começa a receber e-mail marketing de empresa que tu nunca viu na tua vida e tu não sabe como é que os caras têm o teu e-mail. De duas uma, ou eles obtiveram esse e-mail em algum banco de dados aí que foi vazado na rede, né? Ou eles adquiriram esse banco de dados de alguém. Só que nas duas hipóteses, provavelmente está ilegal, porque mesmo na hipótese de que ele tenha adquirido essa base de dados aí, ele vai ter que depois comprovar, no caso, né, a empresa que fizer o uso, de que a pessoa que vendeu aqueles dados para ela tinha autorização para fazer essa venda, né? Porque se não estava presente lá na política de privacidade, por exemplo, da empresa que vendeu, que ela poderia fazer isso de forma específica, né, e bem destacada aí para o titular, essa transferência e essa venda de banco de dados é ilegal e aí a pessoa que for utilizar esse banco de dados aí está totalmente viciado e no momento que ela utilizar essa empresa já vai estar passível aí de uma aplicação de multa. Então é bem complicado, é aquilo que a gente sempre fala, vai exigir uma mudança cultural, vamos dizer assim, imensa das empresas, né? E não só das empresas, dos titulares também, em razão das coisas que eles vão ter que mudar um pouco a mentalidade das pessoas, né? A sua própria mentalidade. E a gente volta a essa história do Face App, né? O Face App não é o problema, mas sim o fato das pessoas utilizarem as coisas sem ter o mínimo de consciência do risco que elas correm. Se depois dela ler e saber o que vai ser feito com os dados dela, ela quiser mesmo assim utilizar, que é o que normalmente acontece com Instagram, Facebook e tudo mais, né? Ela faz pelo menos de forma consciente. Se ela quiser fazer dessa forma, aí ela sabe os riscos que ela vai estar correndo, né? Então, eu sempre falo que ela tem que fazer um juízo de ponderação aí, ver os riscos, os benefícios e o que pode acontecer, né? Ou se eu tenho vantagens nisso. Então, se tu fizer esse balanceamento e tu achar que é viável para ti, faça bom uso e de forma consciente, né? É isso que realmente importa aí nesse jogo de mundo virtual aí. Bom, por hoje era isso, gente. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo. Eu vi que o pessoal acabou não me acompanhando hoje. Deve estar todo mundo compromissado aí com relação a estudos e também é sexta-feira, né? Então tem que dar um descontinho pro pessoal. Mas agradeço aí o- quem fez companhia até o final aí, né? E quem porventura for assistir depois essa live também, uh, surgiu alguma dúvida, tem algum tema que gostaria de que estivesse sendo discutido, manda no privado aí para mim, a gente pode discutir ou surgiu alguma dúvida de alguma coisa que eu falei, alguma informação adicional, pode me chamar no direct aí que assim que eu tiver disponível eu respondo, retorno com o maior prazer. E se tiver algum tema que queira fazer alguma coisa do gênero, também pode me chamar, que nesse quesito eu sou bem acessível aí, porque a ideia é justamente essa, é compartilhar o máximo de informação possível e de uma forma descomplicada e simplificada, né, para as pessoas compreenderem de fato. Beleza? Bom, agradeço aí por todo mundo que estava presente e agradeço para você que tenha porventura assistido até agora, né, a gravação. E ficamos por aqui então, nosso próximo encontro na sexta-feira que vem, no mesmo horário, às 20 horas, para trazer o resumo aí das notícias da semana. Claro, uma parte delas, né, porque às vezes tem muito mais informação, mas as principais aí que eu julgo mais conveniente para as pessoas estarem cientes aí do que tem acontecido no mundo da proteção de dados pessoais. Beleza, gente? Abraço para todo mundo e um excelente final de semana para todo mundo. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.